Olá, sejam muito bem-vindos ao Norte Notícias. Hoje nós vamos mostrar que o Conselho Nacional de Justiça pede afastamento do juiz Fábio Alfaia, que atuava na comarca de Coari. A investigação é sobre supostas irregularidades na condução de processos. E ainda, a Polícia Federal cumpre mandados contra a suposta organização criminosa em ação nas regiões Norte e Sul. As investigações envolvem empresas do ramo da construção civil e funcionários públicos do Acre e do Amazonas. Campanha de vacinação contra a gripe antecipada no Amazonas. O estado recebeu mais de 1 milhão de doses do imunizante. E ainda, trecho da ponte que desabou na BR-319 no ano passado está inundado. Com a grande demanda de veículos, a espera para a travessia pela balsa até Manaus chega a durar quase um dia inteiro. Boa noite para você, eu sou Mariana Rocha e o Norte Notícias desta quinta-feira já está no ar. Com o início da cheia no Amazonas, o tráfego no trecho da ponte que desabou no quilômetro 23 da BR-319 e matou 5 pessoas em setembro do ano passado está ainda mais difícil. Em 2 dias, o rio Curuçá, que vem subindo há 4 meses, cobriu totalmente a passagem provisória de barro. Uma balsa disponibilizada pelo DENIT tem feito a travessia gratuita, mas com a grande demanda de veículos, quem vive do outro lado e precisa vir a Manaus enfrenta quase que um dia inteiro de espera na fila. Quando eu saí de casa, acho que era 1 hora, cheguei em Manaus quase 7 horas da noite. Pior que é o percurso, né? Só o dia todo, você tem que tirar um dia para ficar aqui. Na fila de carros, Érica enfrenta mais um dia de espera para atravessar no quilômetro 10 da BR-319 para o município do Careiro Castanho, a 123 quilômetros da capital Manaus. Driblar o cansaço na espera é o desafio. A gente já guardou 5 horas, 5 horas e meia, já foi acho que o nosso tempo máximo de espera para poder passar, né, no local. E aí como é que faz nesse período aí? A gente assiste uma série, conversa, come alguma coisa, toma uma água e tem que aguardar, né? Que não tem muito o que fazer. A viagem é ainda mais dura para a mãe dela, em tratamento de câncer uterino na capital. Depois da cirurgia, ela precisa fazer exames quase toda semana para iniciar logo a radioterapia. Estou fazendo meus exames agora e na outra semana já começo. É cansativo para ir? É cansativo o tratamento, é cansativa também essa espera. Como é que a senhora fica assim nesse tempo? É cansativo, né? É exaustivo para mim. Ficar indo e vindo e tendo que passar por isso. Tem como ficar lá hospedado o tempo todo, né? Não. Porque eu tenho minha família aqui, aí eu tenho ainda uma menina pequena e aí é cansativo. Na mesma fila, sofre o taxista Davi do interior de Altazes, a 118 quilômetros de Manaus. A demora na travessia fez cair pela metade o número de corridas. Sustento minha família daqui. E tá complicado. Antes você fazia quantas viagens? Antes fazia 2, 3 viagens. Agora, no máximo 2? No máximo 1, só vindo e voltando. Que a gente conta 2 vindo e voltando, né? Mas por enquanto tá assim, tá complicado. De combustível, quanto que você gasta? Eu lá para o Altamira tô colocando 150 nesse carro aqui. Mais do que antes? Mais do que antes. Antes eu botava 130, 120, 130. Além de aumentar o custo, né? Aumenta o tempo, né? E perde o dinheiro da outras viagens, né? Um dos passageiros de Davi também chora prejuízo. O produtor rural José, que volta para casa depois de levar verduras para vender em Manaus, conta que o trajeto com a mercadoria feita de manhã cedo com frete já encareceu. O preço do volume era R$10. A gente está pagando 15 agora de cada volume. Sim. E aí, com essa situação aí, vai complicar muita gente. Não só a comunidade lá, mas todo mundo aí. A BR-319 é a única estrada que liga o Amazonas ao restante do país. A BR-319 é a única estrada que liga o Amazonas ao restante do país. Com 885 quilômetros de extensão,
A rodovia é importante e é a que mais registra erosões na enchente. E o desabamento de 2 pontes em setembro do ano passado complicou ainda mais o ir e vir. O ponto mais crítico, que chegou a matar 5 pessoas na queda, é na altura do rio Curuçá. Obras emergenciais de até 1 ano de duração iniciaram no local e até semana passada uma passagem de barro provisória permitia a travessia. Mas com a subida do rio, a água cobriu todo o trecho. Desde terça, o Departamento Nacional de Transporte colocou uma balsa em operação para fazer a travessia gratuita, que gera agora engarrafamento quilométrico nos 2 sentidos. O que você está levando aí? Ração, Que hora você chegou aqui para conseguir entrar? 8 horas, 8 horas da manhã, então a manhã inteira esperando. manhã inteira. Sabe que horas vai voltar para Manaus? Provavelmente hoje eu acho que não dá mais tempo. Depois de horas de espera, chega a hora de embarcar. Mas aí os motoristas enfrentam o reflexo da alta demanda nessa travessia. Essa balsa tem capacidade para levar muito mais veículos, mas acaba levando no máximo 20, porque os veículos pesados ocupam boa parte do espaço. Quantos carros vocês conseguiriam atravessar aqui? A média de 30 carros, mais ou menos. Hoje no máximo 20. No máximo 20 pela segurança, né? A gente aqui preza muito pela segurança dos passageiros da embarcação. Até porque a gente preparou uma estrutura para trabalhar com um tipo de rio e a gente está trabalhando com outro tipo. A gente está trabalhando em água parada. E essa estrutura foi programada para trabalhar em correnteza. Então a gente está trabalhando dessa forma aqui, recebendo ajuda dos barcos pequenos, né? Que é para fazer o trabalho da correnteza do rio, que não tem aqui. Aqui é uma água parada. Aqui é uma baía, eles chamam de rio, mas é uma baía. Com um caminhão carregado de laranjas, o motorista que levava as frutas para uma empresa na capital tentou aproveitar o tempo de sobra. Tá demorando muito, 5 laranjas para matar a sede. Você levava em média quanto tempo para levar uma carga dessa para Manaus? 2 horas. E hoje? Acho que vai durar uns 4. Ele não tinha tanta pressa quanto o motorista da ambulância que levava um idoso com AVC para receber atendimento urgente em Manaus. Muita demora. Ficar disciplinado, tem que esperar um pouquinho dali, a gente vai perdendo tempo. O desembarque pode prolongar mais o tempo de embarque do outro lado. A lama acaba atrasando a saída da balsa, como a Kombi que parou de funcionar depois do motorista bater na rampa. Motociclistas se mobilizaram para ajudar. Só assim o ônibus escolar com estudantes finalmente conseguiu embarcar. Nós estamos esperando desde as meio-dia. Desde meio-dia? Agora nós temos para a escola. E essa saga parece que está longe de acabar. É que o rio deve avançar mais por aqui, cerca de 500 metros até o fim de abril. A partir daí, a travessia deve ficar mais demorada. O guia turístico acostumado com o ir e vir no rio na estrada acredita que o cenário só vai aliviar em 5 meses. 4, 5 metros mais até o final de junho. Aí vai parar julho, agosto já começa a água a baixar novamente. Em busca de tratamento em Manaus para aliviar as dores nas articulações em consequência de uma trombose, Dona Roselene diz que não tem outra opção. Na região onde ela mora, o serviço de saúde é básico. Só um simples mesmo. Só que aí a gente tem que vir para cá, para Manaus, para fazer os que eles pedem mais profundo, né? Raio-X, essas coisas assim, outros exames de sangue mais profundo para saber, né, como é que é. Você já comeu alguma coisa? Eu fiz merendar hoje. Eu fiz merendar porque eu pensei que a gente ia chegar cedo, né? Quem não aguenta esperar, paga para atravessar em barcos pequenos. É o jeito, né, pra gente chegar em casa, se não ter filho pequeno em casa, e se demorar mais, tem que deixar, né? Uma saga, né? É sofrido, e eu fiz um monte de compra achando que ia direto e sofrer pra carregar, né? Fazer o quê? Você vai gastar aí? Acho que uns R$60, 70, depende do... Paga R$5. A distância toda, que de táxi pagava R$40, agora a gente paga 40 até aí. Aí tem que pagar aqui, tem que pagar pra chegar lá. A ida e a volta para levar Maria Cecília no médico na capital fez a pequena perder 2 dias de aula. Uma luta, uma jornada, para a pernada. Tchau. Nós entramos em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta.
A seguir, a gente traz os bastidores da política no Amazonas. É um minuto só. Até já. De volta ao vivo, agora trazendo que o Conselho Nacional de Justiça vai instaurar processo administrativo disciplinar contra o juiz Fábio Alfaia, que atuava na comarca de Coari. A investigação é sobre supostas irregularidades na condução de processos e esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O Conselho Nacional de Justiça vai instaurar processo administrativo disciplinar contra o juiz Fábio Alfaia, que atuava na comarca de Coari, para investigar supostas irregularidades na condução de processos. Segundo o CNJ, há suspeita de irregularidades com recebimento de valores indevidos. O magistrado não poderá atuar durante o andamento do processo. O Tribunal de Justiça do Amazonas informou que aguarda o comunicado formal pelo CNJ para cumprir a decisão. Por meio de nota, o juiz Fábio Alfaia informou que lamenta a decisão do CNJ e que vai apresentar argumentos de defesa. O Ministério Público do Amazonas instaurou procedimento administrativo para acompanhar as políticas públicas adotadas pela Prefeitura de Tefé, comandada por Nixon Marreira, do PTB. A medida é referente ao estoque e fornecimento de medicamentos em quantidade e condições adequadas. A Secretaria de Saúde do município deverá informar a relação de medicamentos fornecidos pelo Estado. O documento deve conter quantidade, tipo e período a que se prestam os itens fornecidos. O órgão municipal deverá encaminhar relatório quinzenal de entrada e saída de medicamentos na farmácia central e em outros pontos de distribuição. Em Pauini, o Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar suposta prática de atos de improbidade administrativa por parte da ex-prefeita do município, Eliana Amorim. A medida é baseada na contratação irregular de empresas e equipes de enfrentamento à Covid-19 sem licitação. De acordo com a portaria, foi expedido ofício para a atual administração municipal de Pauini, requisitando que no prazo de 10 dias encaminhe o comprovante de pagamento da empresa contratada referente ao serviço de 2020. A empresa Terceirização, Comércio e Serviços, Techserve, também foi notificada pelo MPE e terá o prazo de 10 dias para apresentar informações. E aqui ao vivo eu já recebo o nosso comentarista político, o professor Davidson Cavalcante. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Boa noite também para os nossos telespectadores. Mudança no comando do PP aqui no estado? Uma mudança importante num tabuleiro político que deve interessar a muita gente. O Progressistas, PP, que estava na órbita do prefeito Davi Almeida, a gente já tinha noticiado isso aqui nos bastidores da nossa coluna aqui no Norte Notícias, vai ter novo comando. O vice-prefeito Marcos Rota deixa o cargo de presidente estadual da sigla e quem assume agora é o diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá. A gente tem que lembrar nessa conjectura o seguinte: Marcos Rota é do grupo do prefeito Davi Almeida, portanto, é alguém que estava ali capitaneando também junto com o prefeito essa possível troca do Avante para o Progressista. O Rodrigo de Sá é do grupo do Wilson Lima. E a gente já tinha falado aqui que na possibilidade da federação entre União Brasil e Progressista, que tem aí mais ou menos 10 dias para bater o martelo, isso também teria aí uma disputa interna para quem assumiria as principais siglas envolvendo os partidos. Assim como o governador pode assumir o União Brasil, um aliado do governador agora assume o Progressistas. Como é que vai ser essa rodagem? A gente vai ver lá para frente. Você falava no prefeito Davi Almeida, professor, há uma possibilidade de ele ir aí para um partido de centro, segundo bastidores? Ele já esteve num, né? Ele, em 2018, foi candidato a governador pelo PSB, partido do Serafim Corrêa, que já foi prefeito de Manaus, um partido de centro-esquerda. Mas a órbita do que eu apuro nos bastidores políticos é o prefeito. Por ele não sairia do Avante, ele ficaria onde ele está. Inclusive, os aliados políticos do prefeito, que tem espectro ideológico muito mais da direita do que da esquerda, concordam que o prefeito ficasse no Avante. O problema é que o Avante não tem recursos econômicos para gastar numa campanha, porque perdeu representação federal. Então o prefeito realmente deve procurar outra sigla, e aí tem duas que aparecem agora no tabuleiro, que são o PDT, que é um partido de centro-esquerda, que está se realinhando em federação justamente com o Avante Solidariedade, lembrando que também eles têm candidatos ali pretensos à prefeitura, e tem agora o PSD de Omar Aziz. Não é novidade que o Omar e o Davi Almeida tenham uma relação, Davi Almeida apoiou o Omar
apoiou Omar Aziz para o Senado em 2022. Então, nessa lacuna das transferências, das possíveis modificações, o prefeito, óbvio, pode aí também optar por uma cadeira de centro, já que, obviamente, ele esteve em Brasília e já um primeiro contato também com essas siglas que estão aliadas ao governo federal. Pois é, o prefeito esteve em Brasília, tenta, obviamente, aí uma aproximação com o presidente Lula, mas parece que alguns petistas insistem em relembrar aquele passado bolsonarista, né? Se a gente olhar o lado político desse encontro, para o prefeito é extremamente importante, porque o presidente Lula tem também interesses na eleição municipal. Por outro lado, a gente sabe como é a esquerda amazonense, principalmente o PT. O PT tem um grupo que se simpatiza com o prefeito e tem um grupo que prefere melar essa possível aproximação. E aí o prefeito lembra lá, reverbera o passado bolsonarista. A gente tem que lembrar aqui, Davi Almeida sempre se identificou muito mais com a direita do que com a esquerda, apoiou o Bolsonaro em 2022 e teve aqueles atritos também com o Menezes, com o próprio grupo político do Bolsonaro, mas a realidade é outra. Para o prefeito, está em jogo uma reeleição e obviamente que essas conjecturas elas vão aparecer. E se há preocupação de uma ala da esquerda com Davi Almeida, principalmente aquelas que querem Anny Moura, por exemplo, como candidato, é porque o prefeito tem chance de ventilar a possibilidade de uma possível aproximação. Por que não? A gente sempre fala em eleições 2024 aqui, né, professor? E aí o Wilson Lima pode indicar mulheres para a prefeitura? As conjecturas, principalmente a vice, né? E tem 2 nomezinhos no tabuleiro dele, a gente já havia sanado aí. A Débora Menezes pode correr por fora, mas está aí por fora da situação. Mas Joana Dark e Alessandra Campelo são nomes que podem, inclusive, aparecer como vice de chapa. Lembrando que o Wilson Lima ainda não bateu o martelo sobre a Prefeitura de Manaus. Deve fazê-lo depois das mudanças que devem acontecer, principalmente com a União Brasil. Agora tem muito abacaxi caindo no colo da nova gestão lá pela Câmara Municipal, né? No caso do Caio André, né, ele tem muito abacaxi, principalmente com o concurso que ele pretende realizar ano que vem à presidência. Mas nesse aspecto pega também o pepino das gestões passadas. Qualquer coisa que envolva a presidência, a Câmara Municipal, tem que sempre ser assertivo, né? E o presidente sabe disso, para não rememorar aí as gestões turbulentas do passado. Ele procura os caminhos mais moderados, inclusive esse de cumprir decisão judicial e fazer um novo concurso público. Amanhã a gente volta com muito mais, hein? Com certeza. Boa noite, até amanhã, professor. No próximo bloco a gente mostra que a vacina contra a gripe vai ser antecipada aqui no Amazonas. Até já! De volta com os destaques do Portal Norte, John Brito já traz pra gente. Boa noite, John. Boa noite, Mariana, para você e para todos que assistem a programação da TV Norte Amazonas. A Polícia Federal executou a Operação Fata Morgana, cumprindo aí 19 mandados de busca e apreensão no Acre, Amazonas, Santa Catarina e São Paulo. Desses 19, 12 são mandados de suspensão do direito de participar de licitações e de firmar contratos com órgãos públicos e três suspensões do exercício da função pública. A investigação ela foi iniciada a partir de uma nota técnica da CGU que apontou diversas irregularidades relativas a contratos. Os danos foram estimados aí no valor de 5 milhões de reais e deverão ser objeto de ressarcimento. Os investigados poderão responder judicialmente pelos crimes de associação à organização criminosa, fraude em licitação ou contrato e falsidade ideológica, dentre outros delitos, cujas penas somadas podem ultrapassar aí 21 anos de prisão. Essas e outras notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e Mundo você acompanha no portalnorte.com.br. Volto com você, Mariana. Obrigada, John. E a campanha de vacinação contra a gripe vai ser antecipada aqui no Amazonas. Johnson Garcia traz os detalhes pra gente. Boa noite, Johnson. Oi, Mariana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a programação do Norte Notícias. Exatamente, Mariana, com recebimento de mais de 1.700.000 doses de vacina contra a gripe do governo federal, o Amazonas deve antecipar a vacinação 2023 contra a gripe aqui no estado em relação ao restante do país. O anúncio foi divulgado nesta quinta-feira pelo governador Wilson Lima e a data para o início da vacinação
ainda será informada pelo governo do estado. Mariana, vale ressaltar que geralmente a campanha nacional de imunização acontece na segunda quinzena do mês de abril, mas como bem disse o governador, aqui no estado vai ser antecipada justamente ali por conta da população que está exposta ao vírus neste período chuvoso. Entre as pessoas aí que são alvo, Mariana, dessa campanha, estão aí crianças de 6 anos crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, 5 anos, 11 meses e 29 dias. Tem também gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas, não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade. Mariana, volto com você. Obrigada, Johnson. Uma ótima noite para você e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.